Olá pessoal, meus queridos amigos do nosso canal Viver Plenamente. A gente já teve o privilégio de termos conosco no vídeo anterior a companhia de uma psicóloga muito especial, a Marta Bassani, que esteve conversando conosco sobre a série de emoções que costumam acontecer, que costumam nos pegar quando a gente tem um diagnóstico ou fica sabendo, ou tem que conviver com uma doença de longa permanência ou um problema de saúde assim que sabidamente veio para ficar. Então, entre as emoções que ela falou, eu fico me dando conta assim, ó, que não existe, e sabidamente as pesquisas mostram isso, não existe emoção que não provoque uma química no nosso corpo, não provoque o estímulo de hormônios e de alterações bioquímicas, né? Qualquer um de nós sabe que pensamentos, intenções, comportamentos, eles trazem uma mudança no nosso organismo. Basta ver, por exemplo, assim, um susto ou uma dor muito grande, né? As emoções, elas têm a propriedade de mudar o ritmo do coração, o ritmo, a frequência respiratória, o tônus, a tensão muscular, inclusive a nossa capacidade da gente se defender de doenças outras, porque mexe na nossa imunidade. Eu tomei a liberdade, vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, eu acho tão interessante porque durante a minha clínica, durante a vida toda que trabalhei como médica, atendendo pessoas em diferentes contextos, em diversas situações da vida, sempre teve aquela situação, e a gente já teve conversando um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, que é a questão assim do relacionamento da gente, os relacionamentos, né? Tem aqueles relacionamentos que são extremamente prazerosos e nem por isso significa que eles vão ser sempre prazerosos. Conviver é uma arte, né? Conviver é uma arte, viver é uma arte e amar é a melhor parte. E muitas vezes isso também nos traz alterações de rumo e a gente tem que estar consciente para sempre, sempre intervir e ter consciência disso, né? Tem uma coisa muito interessante que eu vou ler para vocês, a fábula do porco-espinho. Eu acho bem interessante porque a gente convive com as pessoas, a gente tem que aprender a conviver. E eu também lembro assim de muitas situações onde eu atendi a pessoa e as pessoas dizem assim: doutora, nervos mexem em diabetes? Nervos mexem com a pressão? Mexe. Nervos, que seria, digamos assim, as emoções, né? O meu estado emocional, mexe com tudo, mexe com tudo. E tem hormônios que são específicos, que são a serotonina, a adrenalina, né? Então, a gente vai estar nós temos muita coisa para conversar e futuramente nós vamos estar conversando de um por um. E antes de começar a tratar dos sintomas das doenças crônicas, eu achei muito interessante ler para vocês essa fábula. Então, a fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinho, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos e assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso decidiram se afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados. Então precisavam fazer uma escolha: ou desapareceriam da terra ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram a voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. Moral da história: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e admirar suas qualidades. Então eu achei que isso é uma coisa muito pertinente, que pode assim estar nos dando, digamos assim, material para a gente trabalhar futuramente, por conta de que realmente isso, né? O que a gente tem? A gente precisa do aconchego,
a gente precisa de um ombro, a gente precisa de um ouvido para nos escutar quando a gente está precisando, assim como também nós temos que ter disponibilidade para estar disponível, para escutar, para ajudar, e também nós vamos estar tratando muito, isso é extremamente importante, extremamente frequente, nós vamos estar tratando da situação que seja a nossa disponibilidade de cuidar e de entender o problema do outro, as dificuldades, né? Que a gente sabe assim, ó, que inclusive as emoções da gente, elas modificam a maneira da gente sentir ou ter os sintomas. A gente sabe que, por exemplo, a tristeza, a depressão agrava a dor. A dor é um sentimento extremamente trabalhável. E outra coisa também, assim, como a questão da nossa imaginação. Muitas vezes a gente reviver, trazer de volta uma situação difícil, uma situação que provocou raiva, desconforto, fiquei brigada com a pessoa, aquilo é pensamento tóxico. Cada vez que eu revejo isso, eu estou de novo fazendo uma descarga no meu organismo destes hormônios, destas substâncias que vão estar lá trabalhando e me fazendo piorar. Assim como o contrário, cada vez que a gente tem uma situação de alegria, a gente recebe uma notícia boa, a gente vai participar de uma roda de conversa, a gente está se preparando para uma viagem, para se encontrar com alguém que a gente queira muito, a gente fica também trazendo muita ocitocina, muita coisa boa para o nosso organismo. Então não vai esgotar esse assunto e ele é inesgotável e nós vamos estar conversando e trazendo experiência e contando de coisas que a gente viveu e de coisas que a gente fez para aquilo melhorar. Beleza? Então eu tenho muita história para contar. Eu tenho. Já estou me lembrando de algumas. Mas eu quero estar contando num outro momento e vocês compartilhem, se vocês gostarem. E tem aí na parte de baixo, assim, você pode se inscrever. A pessoa que se inscreve, depois automaticamente, à medida que a gente publica outro vídeo, vai já avisando. Tá certo, pessoal? Conta para as amigas, para os amigos, mostra para alguém, porque todo mundo tem problema de convivência ou dificuldade de aceitar certas coisas, seja no trabalho, seja em casa, seja no relacionamento, a gente tem como resolver. Nós vamos trabalhar a nossa cabeça para administrar os nossos pensamentos. Escolher o que a gente quer pensar. Pode ser? Tá certo, pessoal? Então, vamos compartilhar e a gente vai ficar sempre muito agradecido. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.